Olá, tudo bem? Quero deixar uma palavra aqui para você nessa manhã. É uma palavra que o Espírito falou comigo hoje, o Espírito de Deus falou comigo. Está nas bem-aventuranças de Jesus. Eu gostaria muito que você ouvisse esse vídeo, assistisse esse vídeo até o fim, porque eu creio que aqui está uma resposta para as nossas almas. Creio que Jesus hoje veio nos trazer uma resposta. Que se nós recebermos o nosso coração, ela tem o poder de alterar a nossa realidade interior no primeiro momento, mas que vai se refletir no nosso exterior e para todo lado onde formos. Está nas bem-aventuranças, lá em Mateus 5, que ele diz assim, olha, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E eu meditava o que é ser um pacificador. Um pacificador é alguém que promove paz, alguém que promove um ambiente de harmonia, um ambiente de serenidade, um ambiente onde não há disputa, um ambiente onde não há contenda, um ambiente onde não há uma rivalidade. Esses são os pacificadores. E olhando aqui parece tão fácil, né? Você dizer assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por que eles serão chamados filhos de Deus? Porque Deus é o maior pacificador que existe. Você vai dizer, como você sabe disso? Eu sei disso por causa de Jesus. Porque Jesus, uma certa vez, Filipe chega para ele e diz assim, eu quero ver o Pai, eu quero conhecer o Pai. Aí Jesus responde para ele, uai, mas tanto tempo que eu estou com vocês e você me pergunta, você me pede para eu te mostrar o Pai, quem me vê o Pai. Então Jesus era pacificador. Então, ele é verdadeiramente a excelência na pacificação. E ele diz que aquele que é pacificador igual a ele é chamado filho de Deus. E aí eu fiquei pensando, o que é ser um pacificador? Um pacificador é alguém que promove paz, vai me dizer. Um pacificador é alguém, e é interessante que aqui na minha Bíblia ela tem o original, ela diz assim, é alguém que ama a paz, é alguém que é pacífico, é alguém que promove um bom ambiente, que promove uma boa convivência, que promove uma harmonia, um lugar sem disputas, sem rivalidades, como eu já disse. Mas eu quero te dizer que a primeira pessoa que precisa ser pacificada sou eu e é você, somos nós. Primeira pessoa que o Pai quer pacificar, para que seja chamado filho de Deus, para que seja alguém chamado filho de Deus, por quê? Porque o filho é aquele que tem a mesma natureza do Pai. Então, quando eu sou pacificadora, eu me pareço com o meu Pai. Mas eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu não sou uma mulher pacificada, eu não posso pacificar a vida de outra pessoa. Se o meu ambiente interno não é pacificado, eu não posso querer pacificar um ambiente externo. Ao contrário, quando o meu ambiente interno carece de pacificação, eu fico impotente, incapaz de ser uma pacificadora e de ser uma filha de Deus, parecida no DNA com Ele. Isso aqui, Jesus está nos dizendo de experiências práticas, porque nós dizemos que somos filhos de Deus, e nós somos, porque ser filho de Deus não depende de obra, mas depende de crer em Jesus. Então, se você crer em Jesus, se você creu em Jesus, você se tornou um filho de Deus, mas Ele quer desenvolver em nós uma imagem e semelhança com o próprio Jesus. E Jesus, ele diz que o pacificador é que é chamado filho de Deus, porque quando te olha para um pacificador, te reconhece nele o Espírito de Deus. Mas voltando, para você e eu sermos um pacificador, nós precisamos ser pacificados. E o Espírito de Deus, hoje, ele quer tirar de nós as contendas internas, as disputas da nossa alma. Queridos, não se enganem. Nós temos vivido um tempo de máscaras, um tempo de fantasias, um tempo em que nós gostamos da aparência das coisas, porque é mais fácil lidar com elas. E admitir que nós temos contendas dentro de nós temos disputas dentro de nós, que nós temos
coisas mal resolvidas dentro de nós, e que essas coisas que impedem a pacificação de Deus dentro de nós, às vezes é muito difícil. E nesse aspecto, a religião, ela vem muitas vezes como uma aparência. Então eu me reúno no lugar, eu tenho práticas religiosas, eu tenho condutas religiosas, e isso me dá uma sensação de que eu sou uma mulher, um homem pacificado. Mas às vezes essa pacificação que vem de Deus, onde há um silêncio na minha alma, onde há uma harmonia no meu interior, no meu ser, às vezes isso não aconteceu. E eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu estou aqui para te dizer, se ainda não há essa pacificação no seu interior, se ainda não há essa harmonia no seu interior, tá tudo certo. O Espírito de Deus, o próprio Deus, Ele está aqui para que nós possamos descer, nos despir, tirar as nossas vestimentas de que está tudo bem, tirar as nossas vestimentas de que está tudo resolvido, tirar as nossas vestimentas de que eu sou pacificadora. Muitas vezes eu coloco uma máscara, eu chego no ambiente, num polimento, num comportamento que passa a impressão de que eu sou uma mulher pacificadora, mas muitas vezes dentro de mim eu vivo em disputas internas com a minha própria alma, situações mal resolvidas dentro de mim, questões que eu não sei lidar dentro de mim. Nós vivemos uma geração em que um cego, ele é guiado por outro cego. E Jesus hoje, ele está preocupado não com o cego que está sendo guiado, mas com o cego que está guiando o outro cego. Por isso ele vem. A igreja tem passado por um momento em que Jesus tem vindo a pessoas, indivíduos, e ele tem se revelado a essas pessoas, chamado essas pessoas para deixarem muitas coisas, deixarem muitas coisas que elas têm se apegado ao longo dos anos, para evitar ter que lidar com a própria realidade, com a falta de pacificação, com a falta de harmonia, com a falta de silêncio dentro de si mesmo. Davi, numa certa feita, fez um salmo, e ele disse assim: tal qual uma criança desmamada, assim é a minha alma para comigo. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Ele disse que ele fez calar e sossegar a alma dele. E ele se sentia como uma criança que tinha acabado de ser amamentada. Quem já amamentou sabe como é uma criança que acaba de ser amamentada. Ela é tranquila, ela é serena, até a expressão dela é diferente. Ela é pacificada. Sabe o que Deus quer fazer com você e comigo? Ser como essa mãe que amamenta essa criança. O Espírito Santo quer vir dentro de nós, porque a mãe, ela vem dar um alimento exterior. Mas numa analogia, o Espírito de Deus hoje quer entrar dentro de nós e nos dar esse leite interior, que desce, que sai, porque o leite ele flui da mãe. E o Espírito de Deus, ele quer te dar esse leite que flui dele, da essência dele, de dentro dele. Ele quer nos dar esse leite, nos amamentar, de tal forma que o nosso espírito, a nossa alma seja pacificada, todas as guerras, as disputas, as rebeliões, elas silenciem, elas sejam silenciadas por esse alimento do Espírito de Deus, por esse alimento que te toma por inteiro e cala o seu ser. Te reposiciona por dentro, te reposiciona numa vida que faz sentido. E você e eu nos tornamos como aquela criança recém-amamentada, aquietadas nos braços, no peito da nossa mãe espiritual, que é o Espírito de Deus. Eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, quando essa pacificação não ocorre,
nós nos tornamos hipócritas, porque nós começamos a guiar outras pessoas que estão sem pacificação. Nós começamos a dar regras a elas, como elas podem ser pacificadas, como elas podem encontrar a pacificação dentro delas. Nós começamos a ser cegos, guiando outros cegos. Nós começamos a ser doentes, ensinando a outros doentes. Nós passamos a ser o que a Bíblia chama de hipócritas, porque por fora nós temos uma aparência, mas por dentro estamos cheios de disputa, de questões mal resolvidas, de coisas antigas que se cristalizaram. E por causa dessa incapacidade de lidar com essas questões, nós nos tornamos um povo cheio de aparência. Não é mais tempo de viver assim. É um tempo de se permitir ser pacificado pelo Espírito. Porque quando você, mulher, você, homem, é uma pessoa pacificada pelo Espírito, alimentada, amamentado pelo próprio Deus, que te silencia, que te harmoniza, que te reposiciona, que te ajusta numa paz que vem do alto. Quem chegar perto de você não será mais guiado por um cego. Não será mais ensinado por alguém que está totalmente descontrolado, despacificado no seu interior. Ao contrário, você será um pai, uma mãe pacificador, genuíno. Você será uma esposa pacificadora e não uma atormentadora do seu lar. Não um atormentador do seu lar. Não um atormentador do seu ambiente de trabalho. Não, quero te dizer, Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. Um novo lugar. Deus quer nos reposicionar num novo lugar. Um lugar em que nós possamos sair, levantar da nossa cama, pisar os nossos pés no chão, com a certeza de termos sido pacificados pelo próprio Cristo. Pelo próprio Cristo, porque o Evangelho não é a doutrina que você recebeu. O Evangelho é o Cristo que pisou nessa terra. E foi um pacificador de todos que ele encontrou e que se permitiram ser pacificados. Porque para você ser pacificado, você precisa ter quebrantamento, humildade, se render. Todas essas pessoas que se encontraram com Jesus no caminho, que tiveram esse espírito e esse coração, foram pacificadas por ele. Elas estavam talvez enfrentando a maior tragédia da vida delas, um momento mais difícil, como aquela mulher que foi pega em adultério. Ela seria proximamente apedrejada, mas ela encontrou pacificação. Ela saiu daquele encontro com Jesus perdoada. Ela saiu daquele encontro com Jesus lavada para uma nova vida, porque ela foi humilde para se humilhar, se permitir. Ela não entrou em defesa própria, ela não se justificou, mas ela se viu, ela se reconheceu, ela se permitiu ver como aquele momento que ela estava enrolada no lençol, ainda com aquelas provas e marcas de que ela estava numa relação sexual ilícita, mas ela se permitiu ser vista por Jesus, enrolada no lençol, na prática de um ato pecaminoso. Ela não se escondeu, ela se permitiu, e por isso ela pôde ser pacificada. Por isso ela pôde encontrar esse alimento que aquietou a alma dela. O convite de Jesus hoje é: deixe suas máscaras, deixe suas vestimentas, suas aparências, olhe para mim, exponha para mim. Exponha para mim qual é a sua dor, quais são os seus conflitos internos, aquelas coisas que você não consegue responder, aquelas coisas que você não consegue olhar, e entender que faz parte de você, que está tudo certo, não precisa pôr máscara, mas precisa ir para o pacificador, que é Cristo, para que Ele me pacifique, te pacifique, e faça de nós pacificadores igual a Ele.
semelhantes a Ele, e que por onde nós passarmos nós sejamos em essência pacificados e pacificadores, e sejamos chamados de filhos de Deus, não por causa da palavra que sai da nossa boca, mas da paz que flui do nosso interior. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas hoje. Que Ele encontre lugar no meu e no seu coração, quebrantamento, para que Ele venha nos alimentar e fazer de nós um povo pacificado e um povo que pacifica por onde passa. Deus nos abençoe em nome de Jesus.